A Laura vai fazer o preparo de hoje. Tadinha, tem um mês que ela está se preparando para fazer esse preparo. Vai lá, amiga, estou torcendo por você. Obrigada. Boa tarde a todos. A nossa página de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. É a página 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que a abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Joana, como sempre, né? Muito atual. Joana está falando para nós do momento que nós estamos passando. E precisamos, sim, de muita esperança. O mundo está passando pela transformação. E, por causa disso, muito tumultuado. Em todos os setores. Não é verdade? Na política, nas guerras, nas doenças que estão surgindo. Na realidade, a espiritualidade superior aproveita a nossa invigilância para quê? Para nos trazer o aprendizado necessário. Aproveita para colocar e dar oportunidade aos espíritos que dela necessitam. Então, sabemos que estamos passando por momentos turbulentos. E a esperança é que realmente vai nos alimentar a nossa força de seguir em frente, de perseverar no caminho reto, no caminho certo. Como ela diz aqui, é ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Então não vamos esmorecer, porque, como Jesus nos prometeu, mundos melhores virão, dias melhores virão. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Para quê? Para que a cada dia o mundo se melhore um pouquinho mais e essa transição se faça sentir por nós. Então, que possamos ser, como Gandhi diz, sermos nós a mudança que queremos para o mundo, seguindo e levando a cada um que cruzar o nosso caminho a paz e a esperança de dias melhores. Uma boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador e que nos acolhe na tarde de hoje, nos abençoando, pedimos que serene os nossos corações, despertando as nossas mentes para o entendimento dos vossos ensinamentos. E a nossa mentora Joana de Ângeles, querida e amorosa, pedimos que envolva a Jane Angelice nos estudos que ela nos traz carinhosamente na tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações, que Joana, nossa querida mentora, possa nos inspirar, espiritualidade amiga, possa também estar junto de todos nós. Nós vamos falar hoje um tema que é bom. Todos os temas são bons, na verdade, mas a gente percebe que alguns mexem um pouco mais com a nossa emoção, com a nossa imaginação, com as nossas reflexões. E nós vamos falar hoje de livre-arbítrio e fatalidade. É um tema que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais. Ele está exatamente na lei de liberdade. Essa liberdade que a gente quer tanto ter, essa liberdade que às vezes a gente acha que tem
às vezes a gente acha que não tem. E vamos refletir um pouco sobre essas questões do livre-arbítrio e sobre as questões que envolvem a fatalidade. O que somos? Será que somos seres incapazes de autodeterminação, arrastados pela fatalidade ou totalmente comandados por fatores externos? Quem somos nós? Qual é a nossa condição efetiva de escolher o nosso próprio caminho? Será que temos essa escolha? Ou será que as coisas que acontecem em nossas vidas são pré-determinadas? Existe um destino e uma fatalidade em relação aos acontecimentos da nossa vida. Vale a reflexão, ela é boa para qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta. Caríssimos irmãos, nós precisamos caminhar muito tempo para chegar nesse momento, de podermos definitivamente escolher para onde vamos. Definitivamente escolher qual caminho que queremos perseguir, por onde queremos caminhar, para onde vamos. Nós temos essa possibilidade e levamos muitos e muitos anos até que pudéssemos fazer isso. Levamos muito tempo e hoje que a gente tem essa possibilidade, a gente ainda escolhe muito mal. Quando nós temos essa possibilidade de escolher os melhores caminhos para a nossa paz e para a nossa felicidade, temos 3 alternativas, a gente acaba escolhendo aquela que não tem tanta luz. Por que será? Por que será que nós ainda fazemos escolhas que não trazem para nós toda a tranquilidade, toda a paz e toda a felicidade que nós estamos buscando nessa existência? Vamos começar a refletir. No Livro dos Espíritos, pergunta 843, Kardec pergunta: o homem tem sempre o livre arbítrio? Desde que ele tem liberdade de pensar, ele também tem liberdade de agir. Se não fosse assim, nós seríamos máquinas. E nós não somos máquinas. Esse é exatamente o que nos diferencia. Nós temos capacidade de pensar, de refletir, de analisar, de interpretar, para podermos tomar decisões. E, em função disso, podemos agir. Allan Kardec continua: o homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? Aí ele começa a fazer, os espíritos dizem para a gente assim: quando a gente é criança, quando vocês são crianças, esse livre-arbítrio ainda é muito pequeno. Nós não temos muitas escolhas, somos conduzidos, né? Quando nascemos e quando ainda somos muito novos. Vamos crescendo na adolescência, começamos a ter alguma capacidade, quer dizer, nós pensamos, mas ainda somos muito conduzidos pelo outro, pai e mãe, professor. E depois nós chegamos à idade adulta, que é onde a gente conquista essa condição do livre-arbítrio maior, dessa escolha maior. E para termos escolhas, nós precisamos ter vontade. Vontade de fazer. Vontade de ir a algum lugar, seja esse lugar onde for. Vontade de chegar a qualquer lugar, seja onde quer que esse lugar esteja. E quando a gente fala de vontade, tem uma frase muito importante, muito legal do Leon Denis. Ele diz que a vontade é a maior de todas as nossas potências. É, em sua ação, comparável a um ímã. E muitas vezes a gente escuta assim: mas eu não tenho muita força de vontade. Sabe, às vezes eu quero fazer algumas coisas, eu decido, eu quero, na minha cabeça eu faço isso, mas não consigo chegar no meu objetivo, não consigo chegar na minha meta. Vamos dar um exemplo.
Nós que gostamos muito de chocolate, as mulheres mais particularmente. Aliás, eu estou dando exemplo, mas eu particularmente nem gosto muito de chocolate. Prefiro outros doces. Seja doce, seja chocolate, seja o que for. A gente faz uma proposta assim: eu não vou comer doce, eu não vou comer chocolate. Chega num momento qualquer, a gente está, né, com aquela festa boa, ou então a gente olha para uma vitrine convidativa e não resiste. Come chocolate, come o doce. E aí a gente diz assim: eu não tenho força de vontade. Não é isso, pessoal. Nós todos temos força de vontade, mas naquele momento escolhemos não exercê-la. Naquele momento, na hora que a gente pode decidir, vou por aqui ou vou por ali, se exige um pouco mais de esforço, a gente acha assim: ah, não, eu posso ainda ficar por aqui onde estou, acomodado, quietinho, vou comer meu doce, não vai fazer mal nem para diabetes, nem para o colesterol, muito menos para o meu corpinho, não vai fazer. E eu como. Não é que eu não tenha força de vontade, mas nesse momento eu tomei a decisão de não exercer a minha vontade. E a vontade, ela tem uns elementos bastante dinâmicos. A primeira coisa que faz com que a gente tenha vontade é um impulso. O impulso vem de uma emoção qualquer que a gente sente. Uma emoção de alegria, um entusiasmo, uma emoção qualquer que seja, até de raiva. Ela faz com que a gente tenha um impulso. O impulso só é suficiente? Não é. A gente tem um impulso. E com esse impulso, a gente começa a pensar. E aí, eu começo a ver: será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu como? Será que eu faço, que eu vou por esse caminho? Será que eu escolho outro? E eu começo a pensar. Se eu penso com muita constância, eu crio o quê? Uma forma. Porque pensamento, ele se materializa. Ele vira forma. Mas até que ele vire forma, eu preciso ter o impulso, pensar, avaliar os benefícios ou não, ou os prejuízos. Será que eu tenho benefício se eu fizer isso? Será que eu vou ter prejuízo se eu tomar esta decisão ou se eu realizar essa ação? E aí eu tenho um impulso. Vamos trazer para os nossos estudos, para o nosso estudo moral. O Espiritismo diz que a gente é reconhecido pelo esforço que a gente faz para domar as nossas más inclinações. Ou seja, fazermos a nossa reforma íntima e melhorarmos moralmente. E aí eu começo a vir à casa espírita. A Iraci fica aqui: vamos frequentar os cursos, não adianta ler o livro em casa, vamos frequentar os cursos, vem todo mundo fazer curso. E aí a gente começa a estudar, a aprender: mas não é que isso é verdade, olha que coisa interessante, eu posso mesmo fazer isso na minha vida, eu posso mesmo adotar essa prática, porque a minha vida vai ser melhor, e eu vou evoluir moralmente, quando eu desencarnar vou para nosso lar, não vou passar pelo umbral. E aí a gente começa, né, a dar asas ao nosso pensamento, a gente começa assim: ah, legal, vou fazer isso. Então eu estou movido por um impulso, começo a pensar, mas assim, puxa, mas reforma moral? Será que eu tenho mesmo que parar de fazer essas coisas que eu tenho feito ao longo da vida? E aí eu começo a pensar o quê? Eu tenho que ter algum autodomínio. Sobre o quê? Sobre as nossas imperfeições morais. Eu preciso me autodominar de alguma maneira. Eu não posso mais continuar fazendo as coisas que eu fazia. Então eu tenho um impulso e começo a ter um autodomínio dessas minhas imperfeições. Com isso, eu delibero, vou definindo, tenho uma determinação até que finalmente eu chegue na ação. Se eu junto todos esses elementos, o impulso, o autodomínio, a deliberação, a determinação e a ação, eu criei essa coisa linda que é a vontade.
que muitas vezes a gente tem dificuldade em empregar da melhor maneira. Porque a gente ainda não aprendeu como usar a vontade. Em muitas respostas que os espíritos dão a Allan Kardec, os espíritos falam de vontade. Muitas respostas são dadas. Você não faz porque bastava um fosse pequenininho. Mas se você tivesse só um pouquinho de vontade, vocês conseguiriam. Então, a vontade está dentro dessa decisão quando eu digo vou por aqui ou vou por ali. O livre-arbítrio é um atributo que personifica a grande bondade do Pai. Esse texto eu trouxe para nós que eu achei tão lindo. E a sua infinita justiça, que nos possibilita transitar na vida pelas leis naturais. A lei da liberdade é considerada uma lei natural, que regem o universo com total liberdade, de modo a poder assim aprender a construção da felicidade, que é um estado que só pode ser alcançado num processo de conquista gradual. O que é legal desse texto é que o Pai é de infinita bondade e justiça. E Ele permite a todos nós caminhar e chegar a essa plenitude que estamos todos buscando. Ele é Pai de justiça, de misericórdia, que não nega a nenhum de nós, se tivermos o quê? Vontade. E decidirmos por esse caminho. Ele fala que é uma conquista gradual. E toda caminhada começa com o primeiro passo. Se eu acho que é muito difícil, não, está muito longe de mim, eu não vou conseguir. Quando eu leio tem uma página do Evangelho que fala do bom, do homem de bem, que se a gente lê o homem de bem, meu pai, o que é isso? O homem de bem tem que fazer tanta coisa assim, meu pai do céu. Isso não é para mim, eu vou ter que viver muitas existências ainda, até que eu consiga fazer tudo que... Não, eles dizem que não é tudo. Ainda fala assim, não, ainda tem mais. Mas vocês não vão poder nem pensar, nem alcançar se tiver muito mais que isso. Mas se a gente se deixar intimidar, se a gente se deixar esmurecer, porque a gente considera difícil, a gente não dá nenhum primeiro passo, não é, meus amigos? Precisamos tomar essa decisão. É para isso que estamos aqui, quarta-feira, 3:30 da tarde, a vida lá fora correndo e a gente estudando. E a gente aprendendo, e a gente buscando para sermos um pouco melhores. A pergunta 399 do Livro dos Espíritos é assim de Kardec. Os acontecimentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas que visam o futuro. Pode-se dizer que da natureza dessas situações se possa deduzir o gênero da existência anterior? Com certeza. Todas as coisas que acontecem na nossa vida estão vinculadas, de alguma forma, a experiências das nossas vidas passadas. E isso é muito importante de nós entendermos. Porque quando a gente fala assim, normalmente a gente usa essa frase quando é alguma coisa que a gente considera ruim. A gente fala assim, foi da vontade de Deus. Quando a gente usa essa frase, foi da vontade de Deus, o que a gente está querendo dizer? Se Ele quis assim, eu não tenho nada com isso. Não é? Se Deus quis, como é que Deus pode querer algumas coisas que a gente vive? Pessoal, a gente precisa de uma vez por todas entender que Deus quer o nosso bem. Deus quer que a gente caminhe pelas rotas que vão levar à perfeição e à plenitude. Então a gente não pode continuar dizendo que as coisas que aconteceram porque foi da vontade de Deus. Aconteceram porque foi ali que eu pus a minha vontade. A vontade é minha, não é de Deus. Deus está ali para proteger, amparar, ajudar, por meio de tantos amigos espirituais que gastam o seu tempo
precioso com pessoas como nós, que ainda não nos dispomos a ouvi-los. Com criaturas como nós, que somos rebeldes, teimosos e insistimos nos mesmos equívocos. Então Deus não é a vontade de Deus. Qualquer coisa que aconteça em nossa vida tem a ver com as nossas ações. E lembra lá daqueles elementos da vontade? Se tem a ver com as nossas ações, então tem a ver com a minha vontade. E não com a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando a gente começa a pensar, é assim, tem a ver com aquela imaturidade que a gente ainda tem. Nós somos seres psicologicamente imaturos e temos muita dificuldade de assumir a responsabilidade sobre tudo o que nos acontece. Então, como é muito fácil para nós, é tão fácil fazer isso, né? Tem uma charge do Simpson que diz assim, a culpa é minha, eu boto onde quero, em quem eu quiser. Não é minha? Então eu boto em quem eu quiser. Alô, moçada? Nós não podemos ficar colocando a culpa e a responsabilidade em todo mundo. As pessoas não têm a ver com as nossas escolhas. Podem até interferir em algumas coisas desse nosso livre-arbítrio, que pode ser, em algum momento, não tão livre. Mas nós, na hora de fazer alguma coisa, sempre vamos poder escolher se vamos para lá ou se vamos para cá. E isso é autonomia. Isso é liberdade. E é dessa liberdade que o Senhor nos dotou, para que possamos entender que a vida é assim. Estamos aqui e vivemos existência após existência, existência após existência, para quê? Para entender isso, para entender quem somos e para entendermos quais os caminhos que queremos caminhar. Então, nós temos, em primeiro lugar, quando estamos lá na vida espiritual, o que a gente faz? Escolhe as provas que teremos que viver. Porque já temos condição de analisar e de avaliar quais foram os nossos equívocos e os nossos acertos das existências passadas. Então, lá nesse estado de espírito, antes de reencarnar, nós fazemos a escolha da existência e do tipo de prova. Num segundo momento, nós já estamos aqui no estado de encarnados. E aí nos cabe o quê? Ceder ou resistir aos arrastamentos a que estamos submetidos voluntariamente. E aí a vontade volta no nosso texto. Ou seja, está em nossas mãos. Kardec continua perguntando, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? E os espíritos respondem que só tem fatalidade em 2 momentos, para nascer e para morrer. Neste intervalo de tempo em que a gente nasce e que a gente morre, nós podemos alterar a natureza da nossa experiência. O que isso quer dizer? Se eu escolhi, no meu planejamento reencarnatório, que eu iria ter uma vida ao lado do crime, eu escolhi isso. Ceder ou resistir é uma escolha minha. Se eu estou vivendo ao lado do crime, se eu sucumbo e torno a praticar o crime, isto é livre-arbítrio. Porque ninguém nasce predestinado a fazer o mal. Todos nascemos para fazer o bem. E se por acaso, em algum momento, a gente escolhe fazer o mal, não foi porque se predeterminou isso, isso não é uma fatalidade. Isso é uma escolha. Nós estamos escolhendo nessa existência fazer o mal. Nós estamos escolhendo nessa existência
ainda resvalar pelos mesmos equívocos que fomos arrastados ao longo de outras existências. Então, pessoal, não tem fatalidade. Nós somos herdeiros das nossas ações, somos herdeiros das nossas escolhas. Nós, apenas nós. Continuando. A fatalidade verdadeiramente, então, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Isso está assim escrito literalmente no Livro dos Espíritos. A fatalidade que parece presidir aos destinos é resultante de escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório e do nosso livre-arbítrio nas ações cotidianas. Aí tem uma charge aqui que o senhor, o Criador está dizendo assim, cambada, está falando mesmo assim, livre-arbítrio tem limite. E pensar que quebrei a cabeça para criar um organismo perfeito para vocês. Está falando da gula ali. Sabe, os nossos exageros, assim, cambada, tem limite. Eu fiz um corpo perfeitinho para funcionar do nascimento ao túmulo da melhor maneira possível. E a gente compromete tudo nas coisas mais simples. Vejam, que é alimentação. Eu não quero nem falar disso, que eu acho esse um capítulo muito chato. Mas a gente faz, não é? E aí depois a gente faz as dietas mais malucas para poder emagrecer. A gente faz lipoaspiração, nada contra a lipo, né? Mas eu estou falando das coisas que a gente fez lá atrás. A lipo pode ser útil. A cirurgia plástica, nada contra. Eu acho ótimo, doida para esticar o pescoço. Mas olha só, pessoal. Às vezes a gente compromete, não é a estética. A gente compromete a saúde. O que é muito pior. E se a gente compromete a saúde com as nossas ações equivocadas, até naquilo que é mais simples, que é a nossa alimentação, imagina o que a gente não é capaz de fazer com o resto. Com aquelas coisas que são muito mais importantes, que são as questões morais, que são as questões das nossas relações com o próximo, com aqueles que estão na nossa família, com aqueles que nós encontramos na nossa vida profissional, em qualquer circunstância. Para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias. Essa é uma frase muito consoladora, pessoal. Porque se não há predestinação, se não há fatalidade e temos liberdade, o livre-arbítrio para poder fazer as nossas escolhas e as melhores escolhas, nós estamos construindo a vida futura todos os dias. E sempre é possível virar, mudar, escolher um novo caminho. E é essa liberdade que é uma bênção. E é essa justiça, e é esse amor que Deus nos deu. É de, em algum momento, nós podermos fazer uma análise, uma avaliação do que tem sido a nossa existência e pensar, por esse caminho não vou. Por esse caminho não quero. Até que chegue um momento em que a gente possa dizer, hoje eu durmo tranquilamente, porque eu fiz as melhores escolhas para a minha vida. Porque hoje eu já consigo escolher o bem em muitas circunstâncias, ao invés de escolher o mal. Abençoada doutrina que nos permite entender e compreender essa grande possibilidade que temos. Ao somar conhecimentos novos, o ser modifica a visão que tem de si mesmos, dos outros, do mundo e de Deus, ou seja, amplia sua consciência. A doutrina espírita e essa busca que estamos fazendo aqui é dessa ampliação de consciência. É de revermos os nossos valores.
é de modificarmos de alguma forma a nossa crença, as nossas crenças, porque nosso comportamento é movido por nossos valores e nossas crenças. Então, quando a gente chega à doutrina e ela consegue efetivamente entrar em nosso coração, entrar aqui, porque vontade não está na cabeça, vontade está no coração. Eu quero porque em mim isso já se modificou dentro, no meu interior. E aí eu começo, sim, a ter uma relação diferente com o outro, uma relação diferente com Deus e, sobretudo, uma relação diferente comigo mesmo, de maneira que eu possa me entender melhor. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos fala de autoconhecimento. Autoconhecimento é falado desde Sócrates. E Joana nos propõe isso em toda a sua série psicológica. Quem é você? O que você está fazendo nessa existência? As suas buscas estão te levando para onde? Os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades estão te levando para onde? O objetivo é que seja para ampliação dessa consciência. Se nós sairmos dessa existência com a nossa consciência um pouquinho ampliada, já terá valido a pena demais essa existência. É para isso que estamos aqui. Para darmos conta de quem somos nós. Dentro dos limites de seu entendimento, o espírito é responsável pelas consequências e efeitos, desdobramentos e novas situações geradas a partir de suas decisões. Outra consolação. Porque toda consequência terá relação com o nível de entendimento que conseguimos conquistar. Então, se eu já entendi mais, as consequências das minhas decisões e das minhas ações serão avaliadas de um jeito diferente da de um companheiro que ainda não entendeu, que ainda não acessou esse conteúdo internamente, que ainda não conseguiu fazer essas modificações. A liberdade de escolha, o exercício do livre-arbítrio é o que permite ao ser inteligente alcançar os objetivos da vida. Essa é uma outra reflexão que vale para nós nessa tarde. Quais são os objetivos da nossa vida? Onde é que estamos colocando as nossas metas? O que é que a gente efetivamente está tendo? Onde é que a gente está tendo foco? Será que o meu foco está só nos valores materiais, nos ganhos e conquistas materiais? Ou será que o meu foco já conseguiu se modificar e eu comecei a entender que eu preciso também dar foco, e um foco muito provavelmente maior, aos valores morais, espirituais? A nossa vida é um eterno balanço. A nossa vida é uma eterna avaliação, uma eterna análise. Onde eu estava, onde estou e para onde eu quero ir. E isso fortalece a nossa existência. E isso dá motivos para a nossa existência. E isso dá sentido existencial. As metas que nós definimos para a nossa vida, elas dão todo o sentido à nossa existência. Porque uma existência sem sentido cria esse panorama que nós estamos enxergando no mundo hoje. Vazio. Vazio existencial. Livre-arbítrio, não dá para falar de livre-arbítrio sem falar de responsabilidade. Então, quando eu tenho liberdade, quando eu tenho este poder de escolha, eu tenho que ter responsabilidade. Responder integralmente pelas atitudes que tomo. Assumir as experiências pessoais, acertos e erros. Errar faz parte. Eu conserto e vou em frente. Sem alimentar culpas desnecessárias que paralisam o nosso crescimento e paralisam a nossa vontade. Decidir para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Se eu decidir que quero estar aqui, para quê? Por que eu quero estar aqui no SEJA às quartas-feiras, 3h30 da tarde, e frequentar os cursos quinta, sábado, enfim? À medida
que aprendemos a associar as noções de liberdade com responsabilidade, melhor exercitamos nosso livre-arbítrio, sendo impulsionados por um sentimento superior que nos permite desenvolver ações de amor ao próximo. Quando nós vamos ficando psicologicamente mais maduros, nós também começamos a entender que a nossa vida sozinha não nos basta. E que também não adianta somente nós estarmos bem. É preciso que o outro também esteja bem. E aí a gente consegue, de alguma forma, fazer com que esse amor, essa luz que clareia, que ilumina o ser, brote em nosso coração e que, além de auto-amor, a gente também tenha amor pelo próximo. E isso é associar liberdade com responsabilidade. Para terminar o nosso encontro, eu vou falar um pouco com vocês de Viktor Frankl. Alguns já podem ter ouvido falar e até conhecer bem a história de Viktor Frankl. Quem não conheceu, não vai dar tempo de eu contar a história toda de Viktor Frankl, mas vou mostrar para vocês. Ele foi um psiquiatra que viveu no século XX, nasceu na Áustria. Ele já era um psiquiatra e já tinha descoberto uma metodologia de tratamento que se chamou e que se chama a logoterapia, que é a terapia de dar sentido à vida. Logo quer dizer sentido. Então, qual o sentido da vida? E ele já tinha começado a trabalhar com as pessoas, com os jovens. Ele se interessou por isso muito jovem. E começou a fazer palestras e falar de sentido da vida. Em 1938, a Alemanha invade a Áustria e começa a Segunda Guerra. Ele continua com as suas palestras, com o seu estudo, com o seu tratamento, até que em algum momento as tropas alemãs pegam ele, a esposa, ele já estava casado a essa altura, pai, mãe, irmãos, e prendem. Vai todo mundo para o campo de concentração. A esposa dele, a essa altura, já estava grávida e ela é obrigada a abortar esse filho na guerra. E ele vai sendo separado da família, porque ele vai para Auschwitz e todo mundo vai, o pai morre rapidamente de exaustão, e eles são separados. Quando a guerra acaba, ele tem a informação de que o irmão morreu da guerra, a mãe morreu na guerra e a mulher morreu na guerra. O que fez este homem sobreviver à guerra era a observação que ele fazia durante o período de prisão e de enorme sofrimento, por que alguns sobreviviam. Por que muitos morriam e outros sobreviviam em situação tão hostil, em situação tão difícil. E ele descobriu, para ratificar as suas pesquisas, a sua crença, a sua metodologia, o seu estudo, que aqueles que sobreviviam eram os que tinham alguma meta, algum objetivo, alguma coisa a ser cumprida quando a guerra acabasse. Foram aqueles que não deixaram, não se submeteram àquelas condições e continuaram acreditando, escolhendo sobreviver. Porque quando tudo aquilo acabasse, aqueles que permanecessem vivos dariam conta dos seus objetivos, das suas metas. Isso é tão importante, o sentido da nossa vida. E ele continuou, se casou, teve uma filha, quando acabou a guerra, depois de todo este sofrimento. Tem muitas frases interessantes de Viktor Frankl. E ele diz: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Caríssimos irmãos, que possamos fazer excelentes escolhas, que possamos ter atitudes que nos permitam ser plenificados, nos tornar cada vez mais plenos nessa existência. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração aberto para ter amor por nós mesmos e dar amor ao próximo. A atitude faz toda a diferença.
Viktor Frankl, ao final dizia assim: além de dar sentido à minha vida, eu escolhi dar sentido à vida do próximo. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz.